Olá pessoal, aqui é Brian Veloso e neste vídeo tutorial eu vou ensinar como submeter um artigo científico para uma revista que utiliza o software OJS. É um software bastante utilizado em revistas nacionais, também em revistas internacionais, mas sobretudo nas nacionais. Então vocês vão verificar que, entendendo o procedimento de submissão do artigo, vocês vão poder fazer esse mesmo procedimento em várias revistas brasileiras que utilizam esse software OJS. Então aqui eu estou no site da Revista em Rede, a revista de educação à distância. Essa revista utiliza esse software. É só um exemplo, né? Visualizando aqui o layout da página da revista, visualizando o procedimento, vocês vão conseguir identificar quais são aquelas revistas que utilizam esse mesmo software, que vão ter um procedimento bastante similar. Então aqui na Revista em Rede, como em qualquer outra, o primeiro passo é entender quais são as políticas de submissão, né? Eu acho que eu nem preciso ficar focado nesse assunto, né? Quem é pesquisador e que está interessado em submeter uma revista já sabe disso, que o artigo ele tem que estar adequado às normas da revista, tanto as normas quanto a formatação, quanto a estruturação do trabalho científico. Mas para vocês conseguirem se localizar, geralmente no software OJS você vai ter essa opção aqui, ó, submissões. E aqui nessa página você vai encontrar diretrizes para autores, né? As revistas que utilizam o OJS, comumente elas têm essa opção e essas diretrizes para autores que especificam qual que é o formato do artigo, né, qual o número máximo de páginas, quais são os tipos de trabalhos científicos que são aceitos pelas revistas, qual o procedimento para submeter, né, quais são as condições para submissão. Se não tiver essa opção aqui na barra em cima de submissões, você também pode encontrar aqui em sobre, né? Geralmente essa opção sobre ela está disponível, e aí vocês vão achar aqui submissões e aqui, ó, diretrizes para autores, e aí vocês conseguem visualizar quais são as especificidades que vocês têm que atender para poder submeter essa revista. Feito isso, vocês têm que criar um login para submeter a revista. Vocês precisam ter um usuário e uma senha. Então vocês vão clicar aqui no canto direito, né, em usuário, em espaço para login, vocês vão clicar em acesso. E aí nessa página você vai clicar aqui, ó, não está cadastrado, cadastre no sistema. Aí ele vai abrir o formulário para você fazer o cadastro na revista, né, no sistema da revista. Aqui você vai colocar o login, que é o nome de usuário que você vai utilizar para acessar o periódico. Você vai criar uma senha. Embaixo você vai repetir essa senha. As únicas opções que são obrigatórias são essas que tem um asterisco aqui do lado da opção, né? Então as outras você pode deixar em branco, se quiser preencher, fique à vontade. Então aqui nome é obrigatório, nome do meio não é obrigatório, sobrenome é obrigatório. E essas opções também não são obrigatórias. Aqui a gente tem e-mail que é obrigatório. Você vai repetir o e-mail embaixo. E aí você tem alguns campos para complementar, se você quiser, é interessante complementar. Você pode colocar um resumo da sua biografia, né? um pequeno currículo aqui. Você pode colocar também a instituição que você está vinculado, dentre outras opções. Aí aqui é interessante que vocês têm que se atentar a esse aspecto. Aqui no fim desse formulário, o software OJS vai ter essa opção, cadastrar como. Vejam que ele já vem marcado, ele vai ser o cadastro de leitor. Eu vou ter acesso ao lançamento de novos números da revista, vou ficar por dentro dos lançamentos desse periódico para poder ler, para poder acompanhar. Mas se eu quero fazer um cadastro para poder submeter artigos, eu tenho que marcar essa opção aqui também, ó, autor. Se essa opção não tiver marcada, o meu login, o meu cadastro, ele não vai me permitir submeter artigos, né? Então é fundamental que esteja marcada essa opção autor para você poder submeter artigos para o periódico. Aí por fim vocês vão clicar aqui em cadastrar e ele vai fazer o registro. No caso eu já tenho um cadastro nessa revista, então eu vou simular agora o procedimento de submissão depois que o cadastro foi realizado. Aí vocês vão vir aqui no canto direito mesmo, vão colocar aquele login, que é aquele nome de usuário que vocês criaram, juntamente com a senha. E aí vocês vão clicar em acesso. E ele vai abrir essa página, que é a página interna, a página de usuário dentro do software OJS. Vocês vão visualizar apenas essa opção aqui de autor, né? E na frente dessa opção autor vocês vão ter as informações, vai estar tudo com o número 0 aí.
indicando que vocês ainda não submeteram, não tem nenhum artigo em processo de avaliação. Caso vocês tenham submetido algum artigo, vocês conseguem visualizar aqui e acompanhar todo esse processo. Então, para iniciar uma nova submissão, eu vou clicar aqui, né? Nova submissão à direita. E aí se inicia o processo, né? Então, algumas, nem todas, mas algumas revistas pedem para que você escolha o formato do seu trabalho, né? Essa revista ela aceita vários formatos, então eu tenho que especificar. Se no caso se eu for submeter um artigo, eu seleciono. Deixo o meu idioma padrão, né? Ele já vem por praxe em português, mas eu posso modificar nos idiomas aceitos pela revista. Aqui você tem que marcar todas essas opções, porque essas são condições fundamentais, né? Imprescindíveis para você submeter a revista. Então é importante você ler quais são essas condições, e se você estiver de acordo com todas elas, você vai marcar, é obrigatório marcar todas. Se você não estiver de acordo com alguma delas, você não consegue submeter. Aqui também, declaração de direito autoral, né? É importante ler essas informações relacionadas ao direito autoral do seu artigo. E aqui você não precisa preencher em comentários para o editor, só clicar em salvar e continuar. E agora que você vai enviar o seu arquivo de texto, né? Vocês vão clicar aqui em escolher arquivo, ele vai abrir a janela do seu computador para você selecionar, então você vai selecionar lá o seu arquivo de texto, que tem que estar em Word, né, no formato do Word. Selecionei, aí eu não vou clicar aqui ainda em salvar e continuar, eu vou clicar primeiramente aqui, ó, transferir. Agora que ele vai enviar o texto, aí você pode ver aqui, ó, arquivo submetido. Vejam que tem um link aqui que se eu clicar ele vai baixar o meu texto, tem as informações aqui da data de transferência. Então agora o arquivo já está anexado no sistema e eu posso clicar salvar e continuar. Aqui são os dados dos autores, é fundamental preencher isso aqui, né? Muitas revistas pedem para os autores não incluírem os nomes no trabalho, porque a avaliação ela é às cegas. Então você vai incluir aqui as informações de todos os autores, para que essas informações estejam na versão final que vai ser publicada. Então você tem os dados seus, né, do seu usuário que você criou, esses dados já estão preenchidos porque fazem parte do seu login aqui na revista, você que submeteu. Se tiverem outros autores, você vai ter que clicar aqui, ó, incluir autor. E você vai clicar, ele vai abrir o espaço para você preencher e você vai preencher as informações dos outros autores. Você tem que colocar o nome, o sobrenome, o e-mail desse autor e só. Essas são as informações obrigatórias, mas se possível é interessante colocar a instituição também, um pequeno resumo da biografia. E aí você vai incluindo. Se forem 3 autores, você clica aqui novamente, incluir autor e preenche os dados dele. Deixa todas as informações de todos os autores completas. Feito isso, né? No caso aqui eu vou clicar em excluir autor, porque eu estou dando um exemplo como se eu fosse o único autor do texto. Aí eu posso excluir os autores, né, se eu tiver inserido um autor por engano. Preenchido os autores, você vai colocar o título do seu trabalho, que é obrigatório. Você vai preencher, vai copiar e colar o resumo do seu trabalho aqui, exatamente o mesmo resumo que está no arquivo que foi enviado. E essas informações aqui também não são necessárias, lembrando que só são necessárias aquelas que têm um indicativo aqui do asterisco. As outras não são obrigatórias. Se tiver alguma agência de fomento, né, você pode, não só pode, como tem que colocar aqui. Você pode colocar uma lista de referências aqui do seu trabalho, mas também não é obrigado, né? Você tem que preencher só os campos obrigatórios para poder continuar. Aí você vai clicar embaixo, salvar e continuar, e vai para a terceira e última etapa. Opa, aqui deu erro porque eu tinha excluído o autor e não preenchi depois, né? Então vou preencher os campos obrigatórios aqui, com pelo menos um autor, né? E aí clico em salvar e continuar, e ele vai para o passo 4, que é o último, que ele pede para você anexar algum documento suplementar, se for necessário. Algumas revistas, elas exigem que você envie em anexo um documento de declaração dos direitos autorais. Então essa revista ela fornece esse modelo, você tem que preencher, assinar, e aí você coloca aqui. Você vai fazer o mesmo processo que você fez para anexar o arquivo. Você vai selecionar esse documento suplementar, vai clicar em transferir, aí vai aparecer aqui o título do arquivo que você anexou, né? Vou dar um exemplo. Clica aqui em transferir, espera ele carregar, que ele vai aparecer na página.
E aí você tem as opções desse arquivo, né? Você pode colocar o título dele, que é obrigatório. Pode colocar uma pequena descrição do que se trata esse arquivo. E aqui você identifica que ele foi anexado. E aí você vai clicar em salvar e continuar, que é o procedimento final, né? Você clica aqui e ele vai para a página inicial da revista, né? Aqui eu vou clicar em cancelar, porque eu não vou enviar, né? Eu fiz só um arquivo de teste. E aí, você vai visualizar o arquivo aqui, ó. Tá vendo? Você visualizou, ele vai aparecer aqui enviado, tem a data de que ele foi enviado. E aí vocês vão acompanhar, clicando, né? Vocês entram na revista, cliquem aqui no título e lá vocês vão ter todas as informações, lá vai ter o processo. O processo de avaliação é feito pela própria revista, quem já submeteu ou conhece alguém que submeteu sabe mais ou menos como que é o processo de avaliação por pares. O procedimento é todo virtual, vocês recebem no e-mail a notificação quando sair um resultado. Se tiver que fazer alguma correção, o editor da revista ele te passa o procedimento, né? Você tem que olhar as considerações dos pareceristas, fazer as correções e o editor te explica como que você faz para anexar o arquivo corrigido, né? Ele coloca o passo a passo, aí você segue o passo a passo, faz o anexo do arquivo corrigido e aí aguarda a avaliação. E se o seu trabalho for aprovado, ele vai sair na publicação da revista. Então basicamente é isso, pessoal, é o tutorial mesmo, o procedimento é bem simples, mas eu acredito que algumas pessoas podem apresentar dificuldade. Isso pode acabar impedindo a submissão de alguns trabalhos para algumas revistas, né? Então lembrando que o OJS é um software muito utilizado em periódicos brasileiros. Vocês entendendo esse procedimento, vocês vão verificar que ele se repete em várias revistas, né? Tem algumas modificações no layout, algum detalhe aqui, outro ali, mas o processo de criar usuário, de entrar no sistema, de anexar arquivo é exatamente o mesmo, porque é o mesmo software, é o OJS. Então é isso, espero que esse vídeo possa contribuir de alguma forma e obrigado!